Decidindo por prezar pela identidade de todos os envolvidos nesse caso, optamos por não usar os nomes reais dos mesmos. Olá a todos, eu me chamo Carlos Moraes Bragança, mas na minha cidade sou muito conhecido como Delegado Bragança, hoje já aposentado. Gostaria de compartilhar com vocês uma história que tirou meu sono por muito tempo. Por volta da década de 80, o jornal da minha cidade colocava em suas revistas alguns relatos sobrenaturais que aconteciam aqui onde eu moro. Eu sempre fui um homem muito desacreditado de tudo. E quando o assunto era esse tipo de relato, eu desconversava, já que não era algo que eu tinha gosto. Na mesma época, o boato que corria em minha cidade era de uma criatura que urrava e socava portas ao baladar da meia-noite, que entrava em terrenos, chácaras e fazendas, que comia animais e destruía plantações. Me recordo que de todos os casos, teve um em específico que me chamou a atenção. Dona Célia era uma senhora já de idade, com muita experiência de vida, que nos disse que já tinha vivido de tudo, mas que nunca tinha presenciado o que havia acontecido na noite do ocorrido. De acordo com a senhora, ela teria sido acordada às 3 horas da manhã com um barulho vindo do lado de fora da sua casa. Era um urro desesperador, seguido de uivos que a fizeram levantar rapidamente da cama. Na época, me lembro dela dizendo com a voz trêmula que ouviu barulhos dos cachorros vindo da rua. Ela nos relatou os acontecidos, nos contou um pouco sobre o que acontecera naquele dia e nos disse que parecia que os animais estavam cercando aquela coisa. Dona Célia achava que a criatura havia se assustado com os animais e passou a correr e uivar pela rua. Ela nos disse que o monstro à procura de abrigo correu para a casa dela, se jogando na porta. Parecia um tronco, tremiam até as juntas da porta. Quando eu olhei para a porta, o animal já estava pulando para outro terreno. No outro dia, quando fui ver a frente da casa, tinha sangues e arranhões nas portas, disse a senhora com uma voz assustada. Os vizinhos confirmaram toda aquela história. Disseram que a criatura também passou por outras casas naquela noite. O estranho é que era sempre do mesmo jeito, se atirando em portas, como se precisasse entrar. Na verdade, ninguém nunca entendeu o porquê que aquela criatura nunca fugiu pro mato, ao invés de tentar entrar dentro das casas. E mesmo com todas aquelas histórias da Dona Célia e de todos os vizinhos, eu continuei desacreditado daquilo tudo. Para mim não fazia sentido. Eu achava que era fruto da imaginação. Dona Célia ficou muito brava quando disse que eu não poderia fazer nada para ajudá-la. E me disse que um dia eu vivenciaria uma experiência daquela de perto. Na hora eu fiquei meio assustado, mas não dei muitos ouvidos a ela. Até que um dia eu fui chamado para atender uma ocorrência no mesmo bairro onde Dona Célia morava. Já era muito tarde. Eu me lembro, era uma sexta-feira. No local eu acabei encontrando várias pessoas,
e o policial Silvio também estava lá, porém a paisana. De acordo com os envolvidos, o indivíduo estava dentro da casa, muito violento, enfurecido, e toda a família estava para o lado de fora. Eu me recordo de ouvir os gritos daquele homem vindo de dentro da casa. Era muito estranho. No começo eu achei que ele poderia estar sob o uso de algum entorpecente ou algo do tipo. Eu dei a volta na casa para ver se não havia mais ninguém no terreno e acabei parando em frente a uma janela que dava em um dos cômodos da casa. Quando eu olhei pelo vidro para ver como estava a situação, eu pensei que o homem poderia estar armado com uma faca ou alguma coisa do tipo. Mas o que eu vi é algo que eu nunca mais vou me esquecer. O que eu estava vendo era aquele homem em pura metamorfose. Aquilo não era um ser comum. Até hoje me faltam palavras para descrever o que aconteceu naquela noite horrível. Porque eu sei que aquilo não é algo que se vê todos os dias. Um homem todo transformado, com um rosto congestionado, os olhos vermelhos. Parecia que algo nele transcendia. Aquilo me deixou paralisado. Aquela coisa tinha pelos escuros. Era algo que eu realmente não sei explicar. Eu, como policial, já vi de tudo. Já vi pessoas embriagadas, descontroladas mentalmente, mas nunca algo como aquilo que eu estava vendo naquele momento. Eu não tinha uma máquina fotográfica na hora, e por isso eu não tenho provas desse fato. E aquele monstro continuava lá, enfurecido, bravo, rosnando, uma coisa esquisita. Ele quebrava tudo. Na hora pensei em chamar o Silvio para ver toda aquela situação, mas infelizmente não deu tempo. Quando ele pôs o rosto no vitrô para ver do que eu estava falando, um vidro foi jogado e acabou quebrando o vitrô, cortando então o rosto do Silvio. Foi bem próximo aos olhos e saiu muito sangue. Ele tem a cicatriz até hoje. Por sorte, o Silvio foi socorrido, mas eu fiquei lá, do lado de fora, porque eu ainda estava com medo do que estava acontecendo lá dentro. Foi quando eu vi que não teria o que fazer e achei melhor entrar para dentro da casa. Quando o bicho viu que a gente realmente ia entrar, ele acabou saindo rapidamente por uma das janelas, pulou o muro e quando vimos o animal já estava pulando de quintal em quintal. Até que sumiu. Quando me virei de costas, vi Dona Célia, aquela senhora que havia me relatado alguns meses atrás uma história muito macabra. Eu esperava por mais um surto da parte dela, mas ela apenas me disse. Eu esperava por mais um surto da parte dela, mas na hora ela me disse algo que ficou registrado na minha mente. Eu lhe disse, moço, que um dia o próprio cão lhe daria um sinal. Dona Célia era uma senhora muito velha, que tinha uma fama de conhecer esse lado sobrenatural. No outro dia, eu fui atrás do sujeito para ver como estava aquela situação. Mas quando cheguei na casa, já não tinha mais móveis, nem família, nem monstro. O que eu ouvi dos vizinhos
é que na mesma noite a família foi embora e até hoje não se sabe para onde eles foram. A única coisa que se podia ver eram manchas de sangue na rua. Eu não sei se eram do policial Silvio ou se poderiam ser do lobisomem. Eu não sei dizer para você o que foi que aconteceu naquela noite. Não foi algo normal. Se você acredita ou não nesse relato, é uma escolha sua. Mas eu sei que vi a fera com os meus próprios olhos. Muito obrigado a todos que me ouviram até aqui. Tenham uma ótima noite.